E aí, maravilha, tudo certo? Tudo ótimo? Vamos começar o estudo do livro Educação Física na Escola, Questões e Reflexões, de Soraya Cristina Darido, ano 2003, publicado pela editora Guanabara Kugan. Beleza? Vamos lá então. Capítulo 1. O contexto da educação física escolar. 1.1. Abrindo o cenário. Algumas questões da educação física na escola ao longo do século XX. Ao longo do século XX, os objetivos e as propostas educacionais da educação física foram se modificando e, até hoje, essas tendências influenciam a prática pedagógica dos professores de educação física. A inclusão da educação física nas escolas brasileiras aconteceu, oficialmente, em 1851, com a reforma Couto-Ferraz. Em 1854, a ginástica passou a ser obrigatória no primário e a dança no secundário. Já em 1882, na reforma realizada por Rui Barbosa, houve uma recomendação para que a ginástica fosse obrigatória para ambos os sexos e que fosse oferecida para as escolas normais. Mas, inicialmente, essa inclusão aconteceu apenas no Rio de Janeiro, que à época era a capital da República, e a partir da década de 1920, os outros estados começaram as suas reformas e incluíram a educação física, sob o nome de ginástica, em suas escolas. A partir de meados da década de 30, a educação física passou a ter uma perspectiva higienista, cujo objetivo central era o desenvolvimento dos hábitos de higiene e saúde, valorizando o desenvolvimento do físico e da moral através dos exercícios físicos. No início do século passado, surgiram os métodos ginásticos. Dentre os principais destacamos o sueco, Ling, o francês, Amorros, e o alemão, Spies. Esses métodos valorizavam a ginástica na escola e acabaram fornecendo elementos para o aprimoramento físico dos indivíduos. Além disso, os métodos ginásticos tinham como objetivo contribuir com a preparação dos indivíduos para a indústria nascente e para a prosperidade da nação. Já no modelo militarista, a ideia era preparar o indivíduo para o combate, para a luta, selecionando os mais aptos fisicamente e excluindo os incapacitados. As concepções higienistas e militaristas eram vistas essencialmente como prática, com uma fundamentação teórica que lhe desse suporte. Portanto, quase não havia diferença entre a instrução militar e a educação física. Após as grandes guerras, o modelo americano da escola nova surgiu e fazia oposição à escola tradicional. Este movimento buscava o respeito à personalidade da criança, visando desenvolvê-la integralmente, caracterizando-se por uma escola democrática e utilitária, onde o objetivo era o aprender fazendo. A educação física passa a advogar em prol da educação do movimento como única forma capaz de promover a chamada educação integral. Além disso, há uma mudança do conceito anátomo-fisiológico para o biosócio-filosófico. No discurso também há uma mudança da valorização do biológico para o sociocultural, embora a mudança ainda não acontecesse na prática. Mas, mesmo com a prática ainda militarista, a proposta escolanovista começa aos poucos a alterar a prática da educação física e a postura dos professores. Entretanto, esse movimento passa a ser reprimido com a ditadura militar, a partir de 1969, e o esporte é adotado como conteúdo da educação física escolar. O esporte e a educação física passam a fazer parte de um sustentáculo ideológico, na medida em que participariam na promoção do país através do êxito em competições de alto nível. Nesse período, também há uma tentativa de reprimir os movimentos estudantis, cujo objetivo era construir um modelo de corpo apolítico. O esporte passa a ser tão marcante na escola que a ideia não era mais esporte da escola, e sim esporte na escola. Além disso, o professor passa de instrutor para treinador. É nessa fase que o rendimento, a seleção dos mais habilidosos, o fim justificando os meios, está mais presente no contexto da educação física escolar. O professor centraliza a prática e os procedimentos, e as aulas são repetições mecânicas dos movimentos esportivos. Uma outra crítica a essa forma de aula é que as tarefas eram apresentadas prontas e os alunos tinham apenas o dever de executá-las, todos ao mesmo tempo, todos no mesmo ritmo, desconsiderando a bagagem histórica da criança, impondo-lhes valores sociais e culturais distantes da sua realidade. E a partir da década de 1980, esse modelo esportivista é muito criticado. É nesse momento que as produções acadêmicas aumentam. Há o entendimento da vocação da educação física para uma ciência da motricidade humana, além da redemocratização.
Tudo isso contribuiu para um novo discurso acadêmico, mesmo que a prática ainda não tivesse sido alterada. Para Castellani Filho, 2 motivos ajudaram nessa mudança de referencial da educação física escolar. O modelo educacional passou a buscar a formação do homem consciente de seu tempo. E 2, com a automação do mercado de trabalho, não era mais tão necessário formar um modelo de corpo produtivo. Vamos para 1.2, algumas abordagens pedagógicas da educação física escolar. Muita atenção nesse momento, porque essa é a parte principal desse livro que é cobrada nos concursos de diversas bancas por todos os lugares do Brasil. Então esse é aquele alerta de atenção. As abordagens da educação física. Beleza? Então fique bem atento. Vamos lá. 1.2.1 Abordagem desenvolvimentista. No Brasil, Gottani é o principal nome dessa abordagem, e o seu livro Educação Física Escolar, uma abordagem desenvolvimentista, é a obra mais representativa desta abordagem. Sempre é importante ter em mente o principal nome e a principal obra relacionada a cada abordagem. Beleza? Prosseguindo. Essa proposta é dirigida para pessoas de 4 a 14 anos e busca nos processos de aprendizagem e desenvolvimento, progressão normal do crescimento físico, desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e afetivo social, uma fundamentação para a educação física escolar. Para os autores dessa abordagem, o movimento é o principal meio e fim da educação física. Mas a ideia não é desenvolver capacidades que possam auxiliar na alfabetização e no pensamento lógico-matemático, embora isso possa ocorrer como um subproduto da prática motora. O desenvolvimento da capacidade de controlar o movimento facilita a exploração de si mesmo e, concomitante a isso, contribui para um melhor controle e aplicação do movimento. Por isso dizem que não é possível separar a aprendizagem do movimento e a aprendizagem através do movimento. Além disso, não há busca utópica de resolução de todos os problemas do país através da educação física. O que se busca é privilegiar a aprendizagem do movimento, embora possa estar ocorrendo outras aprendizagens em decorrência da prática das habilidades motoras. Para a abordagem desenvolvimentista, a educação física deve oferecer aos alunos condições para que seu comportamento motor seja desenvolvido através da interação entre a diversidade de estímulos e a complexidade dos movimentos. Assim, o objetivo da educação física é oferecer o máximo possível de experiências de movimento, de acordo com seu nível de crescimento e desenvolvimento. A criança deve aprender a se movimentar para dar conta dos desafios e das demandas do cotidiano em termos de desafios motores. A partir disso, começou-se a disseminar na área a adequação dos conteúdos de acordo com a faixa etária. Os conteúdos devem seguir a ordem da taxonomia do desenvolvimento, proposta por Gallagher e ampliada por Manuel, na seguinte ordem: fase dos movimentos fetais, fase dos movimentos espontâneos e reflexos, fase dos movimentos rudimentares, fase dos movimentos fundamentais, fase de combinação de movimentos fundamentais e movimentos culturalmente determinados. Os conteúdos devem partir dos movimentos mais simples, habilidades básicas, para os mais complexos, habilidades específicas. As habilidades básicas são classificadas como locomotoras, andar, correr, saltar, saltitar, manipulativas, arremessar, chutar, rebater, receber e de estabilização, girar, flexionar, realizar posições invertidas. As habilidades específicas dizem respeito às práticas esportivas, jogos, danças e também às atividades industriais. Quanto à avaliação, é sugerido que o professor observe o comportamento dos seus alunos e os classifiquem dentro de uma descrição detalhada, de níveis e padrões, e que ajudem os alunos a identificar os erros e forneçam informações para que possam superá-los. É importante evitar imediatismos e entender que o erro faz parte do processo para a aquisição de habilidades motoras. Uma das limitações dessa abordagem é a pouca importância que se dá ou limitada discussão sobre a influência do contexto sociocultural que está por trás da aquisição das habilidades motoras. Por exemplo, em nosso contexto cultural, a aquisição da habilidade de chutar é maior do que a habilidade de rebater. Aprender a nadar em cidades litorâneas é diferente da aprendizagem em outras regiões, tanto no que diz respeito aos objetivos quanto às experiências. O percurso de desenvolvimento é em parte definido pelo processo de maturação do organismo, mas é a aprendizagem que possibilita o despertar de processos internos de desenvolvimento, contato com o ambiente cultural. Outro ponto que confronta o modelo da abordagem desenvolvimentista é a chamada Zona de Desenvolvimento Proximal, proposta por Vygotsky.
Essa ideia diz que o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento. Entretanto, na abordagem desenvolvimentista, a ideia é oferecer os conteúdos relacionados à fase só após a aquisição do comportamento. Vamos para 1.2.2, abordagem construtivista interacionista. Esta proposta tem como principal representante o professor João Batista Freire, e o livro de referência dessa ideia é Educação de Corpo Inteiro. Essa abordagem, que também pode ser conhecida como psicológica, contesta o modelo mecanicista e que visa o desempenho. A construção do conhecimento acontece a partir da interação do sujeito com o mundo, numa relação que vai além do simples exercício de ensinar e aprender. Esta abordagem possibilita uma maior interação com uma proposta pedagógica ampla e integrada da educação física nos primeiros anos de educação formal. Entretanto, ela desconsidera a questão da especificidade da educação física. Com a preocupação em desenvolver a inteligência cognitiva, a educação física acaba sendo um meio para atingir esse fim. A orientação da CNP diz que o objetivo da educação física é, abre aspas, respeitar o seu universo cultural, que no caso é do aluno, explorar a gama múltipla de possibilidades educativas de sua atividade lúdica espontânea e gradativamente propor tarefas mais complexas e desafiadoras, com vistas à construção do conhecimento. Fecha aspas. O que não fica claro aqui é qual o conhecimento que se busca desenvolver através da educação física. E a questão não é negar a interdisciplinaridade, mas é preciso ter bem claro quais as finalidades da educação física, guardando a preocupação de introduzir o aluno na cultura corporal e guardando as suas características específicas. Mas é importante destacar que Freire teve o mérito de considerar o conhecimento da criança no âmbito escolar. A criança é especialista em brinquedo, portanto, deve-se resgatar a cultura de jogos e brincadeiras dos alunos, sejam elas as de rua, de regras, rodas cantadas e outras atividades que compõem o universo cultural dos alunos. Outro método da proposta construtivista é que o aluno constrói o seu conhecimento a partir da interação com o meio, resolvendo problemas. Nesse caso, o jogo é considerado um dos principais instrumentos de ensino, pois a criança, enquanto joga ou brinca, também aprende. A avaliação tem um caráter não punitivo, vinculado ao processo e com ênfase na autoavaliação. Beleza, agora vamos para 1.2.3, a abordagem crítico-superadora. Mas não agora. Nós vamos dar uma pausa, recuperar um pouco as energias, beber uma água, beber um café e depois retornamos para continuar o estudo do livro Educação Física na Escola, Questões e Reflexões, de Soraya Darido. Beleza? Valeu, até o próximo estudo!